Paz a todos. A gente continuando nos nossos devocionais, eu gostaria de ler 2 Reis capítulo 4, que diz o seguinte: Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: O que hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos. Deita o teu azeite sobre todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que tiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchia. Enchia as vasilhas, cheias as vasilhas, disse a mulher a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu os teus filhos, e viverei do resto. Aqui a gente vê uma casa em que passou por um momento de crise. E como é difícil a gente viver momentos de crise. O pai dessa família falece e deixa algumas dívidas. O credor vem pagar essa dívida, queria que a dívida fosse paga. E se caso não fosse, os filhos seriam levados como escravos daquela família. E essa viúva agora, sem o marido, ficaria sem os filhos. Desesperada, ela procura o profeta. E o profeta fala o que ela tem na casa dela. E ela diz que ela só tem uma vasilha de azeite. Ele usa dessa vasilha. E o Senhor faz um milagre naquela casa, na qual ele multiplica a quantidade de azeite que tinha naquela casa. A gente percebe que o Senhor, ele é um Senhor que vem apaziguar as nossas dificuldades, as nossas dívidas e os nossos momentos de crise. O Senhor, ele olha para a nossa família. Ele olha para aquilo que ele tem na nossa casa e faz isso um milagre. O Senhor, ele gosta de mostrar quem ele é. E é isso que ele fez sobre essa família. Essa família, ela passou por um momento de crise, mas ela pensou naquilo que o Senhor poderia fazer através da vida deles. E acreditou, mesmo sendo um pouco difícil de crer, que vasilhas vazias seriam cheias a partir de uma só vasilha de azeite. Por isso, a gente tem que ter algumas vasilhas no nosso coração. A vasilha do desejo de receber de Deus. Tiago 1,6 diz assim: Peça-me, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Essa família creu que aquilo que o profeta disse para ela fazer aconteceria, mesmo não sabendo direito o que aconteceria naquela noite. Mas eles fecharam a sua porta e eles, em família, creram que a crise passaria. Mas a gente tem que ter essa vasilha do desejo de receber, com o desejo da fé que nós devemos ter no nosso coração. Mateus 21:22 diz assim: E em tudo que pedirem, em oração, se crerem, vocês receberão. Sabe, quando essa família fecha a porta e fica sozinho, me remete muito a um texto que Jesus diz, em que a gente deve fechar a nossa porta em secreto, buscar a Ele em secreto. E aquele que está em secreto nos vê. O Senhor viu essa família e Ele, pela sua misericórdia e graça, derrama sobre eles uma bênção sem tamanho. Tem tamanho, porque uma vez que eles dizem que não tem mais vasilha, o azeite para de correr. E a dívida é toda paga. E eles conseguem viver daquilo que sobrou. O Senhor, ele tem muito para nós. Ele tem uma medida certa para cada área da nossa vida e para cada milagre que ele fez na nossa vida. E essa medida permite que a gente possa continuar vivendo. Ele resolve o nosso problema. Ele está do nosso lado. Ele está conosco em momentos de crise. E esses momentos de crise servem para que a gente possa aprender a caminhar com Ele, a caminhar em obediência,
e em temor do Senhor. Por isso que, por fim, a gente precisa ter a vasilha da obediência, a qual a gente pode ver em João, capítulo 14, versículo 15, diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E 16 diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Senhor está sempre conosco, Ele guarda o nosso coração. Se nós guardarmos as vontades dEle, fizermos a sua vontade, nós vamos entrar num momento de descanso no Senhor. E descanso não é ficar parado. Descanso é se relacionar com Deus. É quando nós encontramos paz no Senhor a partir da fé que Ele coloca no nosso coração. Por isso, se você está passando por momentos de crise, fecha teu quarto com a tua família e busca o Senhor. E Ele vai te mostrar aquilo que você deve fazer. E com fé, crendo que Ele vai fazer, Ele vai mostrar e vai te dar direção. Fiquem com Deus, essa boa semana, continue essas leituras e tenham gerado no nosso coração muita alegria. Paz a todos.